Para pegarmos exemplos aqui bem comuns agora, familiares aqui com o torcedor brasileiro, o Luiz Castro então está mais para Abel Ferreira ou também não se parece com tanto assim com o Abel Ferreira? O Abel Ferreira, digamos, fala-se muito que ele é da escola do José Mourinho. O Luiz Castro, ele teria uma escola, alguém que ele seguiu na carreira dele, para a gente entender o modelo das equipes dele? É curioso, em termos de personalidade, estamos a falar em termos de personalidade. O Abel Ferreira é de alguma forma visto como, enfim, a forma que as suas equipas jogam é sobretudo de posse de bola, é de alguma forma controlar o jogo. Não é tanto esse estilo mais retranqueiro do Abel Ferreira, que é muito objetivo, é um treinador que, bem, olha para aquilo que tem algumas limitações no plantel, vê que pode de alguma forma muitas vezes dar iniciativa de jogo ao adversário e não tem problema nenhum com isso. No caso do Luís Castro, não. Ele de alguma forma tenta sempre controlar o jogo. Desse aspecto, comparações são sempre um bocado perigosas, mas nesse aspecto é mais próximo, por exemplo, não me interpretem mal, mas de um estilo de Guardiola que tenta de alguma forma controlar o jogo, fazer circular a bola e tudo mais, do que um estilo mais vertical do Abel Ferreira de fechar a equipa lá atrás, dar iniciativa de jogo ao adversário e depois vamos tentar matar o jogo numa transição. Isso não é propriamente o estilo do Luís Castro. O Luís Castro sempre teve de alguma forma essa preocupação em jogar o futebol mais de posse, mais de, enfim, de tocar a bola e tudo mais, que eu penso que se adequa de alguma forma a uma equipa que procura dominar o jogo, procura de alguma forma tentar controlar. É um futebol mais de equipa grande. Logicamente que ele aqui em Portugal, quando joga com o Rio Ave ou com o Chaves, logicamente não tem a hipótese de fazer isso quando joga com o Porto ou com o Benfica, não tem argumentos para tal, mas isso também passa de alguma forma pela inteligência. Ele é uma pessoa extraordinariamente inteligente, é um professor, como eu dizia, é de alguma forma alguém que entende e tem a capacidade de perceber que nem sempre pode aplicar o seu modelo de jogo, uma vez que nem sempre tem capacidade para impor esse jogo. No caso, imagina, ele joga com o Rio Ave jogava um bom futebol, encantava pelo futebol que jogava, mas logicamente que se joga com o Porto ou com o Benfica tem que se adaptar, não pode controlar, não pode ter 70% de posse de bola, que isso é impossível, não é? Agora, digamos assim, em termos de personalidade, o Luís Castro, ao contrário do Jesus, que é aquele treinador que dá festival nas conferências de imprensa, quase que vale a pena pagar bilhete para ver a conferência de imprensa do Jorge Jesus. No caso, o Luís Castro tem um controle muito maior da mensagem, porque o Jorge Jesus, por exemplo, tem uma grande dificuldade, é um pesadelo para o diretor de comunicação ter o Jorge Jesus ao lado, porque ele, de alguma forma, ele não tem controle nenhum sobre aquilo que ele vai dizer. Aquilo e para nós é excelente, é muito bom. Nós fazemos várias peças de cada conferência de imprensa de Jorge Jesus. O Abel Ferreira também é um pouco assim, alturas em que aquilo toca ali num fiozinho qualquer e aquilo sai a maior barbaridade muitas vezes, embora eu goste muito do Abel Ferreira, aliás, dei-lhe os parabéns pelo trabalho extraordinário que ele tem conseguido no Palmeiras, mas muitas vezes ele não cultiva, não tem essa inteligência, enfim, emocional quase, essa capacidade emocional de cultivar alguma boa relação com a imprensa. Ele muitas vezes encarna aquela personalidade de contra tudo e contra todos e eu vou tentar provar por mim só que consigo e tudo mais. Eu penso que o Luís Castro é muito mais low profile nesse aspecto, é muito mais um treinador de perceber o contexto em que está, perceber como é que pode conquistar os adeptos e a torcida, nós dizemos adeptos, né? A torcida e a imprensa e tudo mais. Treinador que tem um papel muito mais didático, muito mais explicativo do jogo e da sua percepção do que pode ser. E para além disso, ele tem a noção perfeita, aliás, na entrevista que fizemos com ele há algum tempo, já há uns anos já, ele tem a noção perfeita que começou tarde neste caso. Ele diz que já não tem tempo propriamente para pensar, para estar aqui a recusar oportunidades. Eu penso que esta é uma excelente oportunidade e é nesse aspecto que eu penso que ele vê esta possibilidade, porque uma coisa é você estar no Médio Oriente a ganhar balúrdio de dinheiro, uma quantidade enorme de dinheiro, mas você não tem a torcida, não tem um estádio, não tem bola séria conforme vocês vivem aí no Brasil. Portanto, de alguma forma eu penso que ele sente falta disso e vê aqui uma grande oportunidade. Sérgio, eu sei que você falou que é sempre complicado fazer as comparações, mas é muito difícil, se tratando de um Corinthians e Palmeiras aqui no Brasil, aqui na cidade de São Paulo, a gente não fazer essa comparação, ainda mais agora num contexto em que é possível que os dois arquirrivais tenham técnicos portugueses. Então, de novo, entrando nessa questão do Abel Ferreira de um lado e do Luís Castro, talvez, do outro, eles se assemelham, e a gente estava debatendo aqui um pouco antes de você chegar na live, a trajetória deles como técnico, de virem aqui pro Brasil, se confirmada a vinda do Luís Castro, como técnicos sem uma grande experiência num grande clube na Europa, em que se pese o tamanho do Shakhtar lá na Ucrânia, e o fato de o Luís Castro não ter treinado por muito tempo profissional do Porto. Sem essa experiência, a gente acaba comparando muito a chegada dos dois. Eu queria saber hoje, diante do que o Abel Ferreira fez já aqui no Palmeiras e do que o Luís Castro fez na saída dele em Portugal ou até nos clubes de menor expressão
Portugal em que ele treinou, se eles estão numa mesma prateleira de técnicos aí em Portugal, ou se um dos dois está acima por algum motivo. Não, aliás, eu diria que se você me perguntasse antes do Abel Ferreira ir para o Palmeiras, eu colocaria num patamar até um pouco acima o Luís Castro. Em todo o caso, aquilo que o Abel Ferreira fez de ano e pouco no Palmeiras é extraordinário, ou seja, não é normal um treinador chegar e ser 2 vezes campeão da Sul-Americano, independentemente da forma como, enfim, mais defensivo ou não interessa. Enfim, em um ano e pouco conseguiu ganhar dois títulos da Libertadores. E nesse aspecto, logicamente, há que dar esse mérito. Jogou agora a final do Mundial de Clubes e tudo mais. Portanto, claro, neste caso, logicamente, que neste ano e pouco o Abel teve ganhou uma notoriedade enorme. Em todo o caso, eu acho que o Luís Castro sempre foi tido como uma possível solução até para o Porto. O Porto agora tem o Sérgio Conceição, mas falou-se aqui no início da época da possibilidade do Sérgio Conceição, que era real, aliás, havia um acordo verbal até, do Sérgio Conceição ir para o futebol italiano, para o Nápoles, que era um rumo enorme para o Porto, e na altura o Porto tinha não muitas opções para substituí-lo, mas o Luís Castro sempre foi tido como uma possibilidade de suceder algum treinador do Porto, que ele tem história no Porto, e apesar daquela curta passagem, toda a gente reconhece que as circunstâncias não eram as melhores, portanto não era propriamente fácil naquele momento triunfar, mas lá está. Se você me perguntar aqui, preferia apostar na sua equipa, entregar a sua equipa ao Paulo Sousa ou ao Luís Castro? Claro que ao Luís Castro, sem dúvida. Então, ou seja, o Paulo Sousa, em termos de carreira, é mais jovem e tem muito mais experiências, ou seja, treinou na Suíça, era em Israel, na Hungria, foi selecionador da Polónia, foi campeão em diferentes países, mas eu à partida, até por uma questão de perfil, entregaria a minha equipa, e espero que o Paulo Sousa não ouça, mas entregaria a minha equipa ao Luís Castro.